Lewis Hamilton, grande ganhador do GP de São Paulo deste domingo. A cada temporada da Fórmula 1, Lewis Hamilton se consolida como um dos maiores pilotos da história do automobilismo. Em 2020, foi a vez de o britânico se tornar heptacampeão da Fórmula 1 e igualar o recorde de títulos de Michael Schumacher e, assim, se tornar o mais vitorioso da história da principal competição de automobilismo. Hamilton já é o dono do recorde de vitórias da Fórmula 1, superando a marca que havia sido estabelecida justamente por Schumacher. Quem é Lewis Hamilton? Lewis Hamilton é um piloto britânico e um dos mais vitoriosos da história do automobilismo. Em 2020, ele se tornou heptacampeão da Fórmula 1. Hamilton já havia vencido os campeonatos de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. Assim, Lewis Hamilton se tornou um dos dois únicos pilotos a ter conquistado 7 títulos da F1. O primeiro a ser heptacampeão foi o alemão Michael Schumacher. Antes de confirmar o 7º título, o britânico já havia quebrado outros recordes. No GP de Portugal de 2020, Lewis Hamilton chegou à sua 92ª vitória na Fórmula 1, superando o recorde que foi estabelecido pelo heptacampeão Michael Schumacher. O alemão venceu 91 corridas entre 1992 e 2006, quando ganhou seu último grande prêmio, na China. Hamilton é também o recordista de poles na história da F1. Ele largou 100 vezes na primeira colocação. Outra marca alcançada foi o recorde de pódios, com 169 vezes entre os primeiros colocados. Em janeiro de 2020, o piloto britânico recebeu o prêmio Laurels, considerado o Oscar do esporte, como o melhor atleta de 2019. Lewis Hamilton dividiu a premiação com o jogador argentino Lionel Messi. Também em 2020, o piloto britânico passou a se posicionar mais fortemente na luta por diversidade no automobilismo e, especialmente, na Fórmula. Nascido em 7 de janeiro de 1985, Lewis Hamilton nasceu em Stevenage, uma cidade no condado de Hertfordshire, com cerca de 79 mil habitantes, na Inglaterra. Ele chegou à Fórmula 1 em 2007, para ser um dos pilotos da equipe da McLaren. Em 2006, Lewis Hamilton foi anunciado como piloto da McLaren para a temporada seguinte. O piloto britânico iniciou sua carreira na principal categoria do automobilismo como companheiro do então campeão Fernando Alonso. Logo em sua primeira temporada, em 2007, Lewis Hamilton foi vice-campeão da Fórmula 1, apenas um ponto do campeão Kimi Raikkonen, da Ferrari. O finlandês levou o Mundial de Pilotos ao vencer as 2 últimas provas do calendário, confirmando o título no GP do Brasil. Em 2007, Hamilton venceu 4 corridas. Sua primeira vitória na Fórmula 1 foi no GP do Canadá. Ele venceria também as provas dos Estados Unidos, da Hungria e do Japão. No ano seguinte, Lewis Hamilton conquistou seu primeiro de 5 títulos da Fórmula 1. Apenas 2 equipes da Fórmula 1 já puderam contar com o talento do piloto britânico. A primeira equipe de Lewis Hamilton foi a McLaren. No time inglês, ele conquistou seu primeiro título, em 2008. O britânico seguiu na McLaren até 2012. No ano seguinte, em contratação apoiada pelo ex-piloto Niki Lauda, Hamilton passou a correr pela Mercedes, equipe pela qual foi campeão em 2014, 2015, 2017 e 2018. Depois de 5 temporadas sem conseguir levar o campeonato de pilotos, Lewis Hamilton se sagrou bicampeão da Fórmula 1 em 2014. Já na Mercedes, ele teve o companheiro Nico Rosberg como principal adversário. O britânico chegou a vencer 5 provas consecutivas e confirmou o título com mais um triunfo na última etapa, em Abu Dhabi. Enquanto Hamilton encerrou a temporada com 384 pontos, Nico Rosberg somou 317 pontos. A temporada 2020 foi aquela em que Lewis Hamilton escreveu seu nome de vez entre os maiores pilotos da história da Fórmula 1. No GP da Turquia, o britânico conquistou sua 94ª vitória na categoria e confirmou seu 7º título. Ainda restavam 3 provas a serem disputadas quando Hamilton conquistou o heptacampeonato. Porém, o domínio do piloto da Mercedes foi tão amplo que nem seu companheiro de equipe Valtteri Bottas foi capaz de acompanhar seu ritmo. Hamilton venceu 10 das 14 primeiras corridas da temporada 2020, que ficou marcada pelas restrições impostas pela pandemia de Covid. Alguns GPs, como o do Brasil, foram cancelados,
enquanto provas que não estavam previstas foram incluídas no calendário. Lewis Hamilton, grande ganhador do GP de